embora virtualmente, mas com os nossos espíritos voltados para ti somente. Pedimos, Pai, a tua bênção, pedimos que tu abra-nos o entendimento para que compreendamos o que for ensinado, ministrado aqui, para o nosso conforto espiritual e para o nosso crescimento espiritual também. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos ler, né, gente? A partir do versículo 4. Aliás, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha geração, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Na reunião passada, nós tínhamos lido esse versículo, inclusive cheguei até a comentar, perguntaram qual era o significado. Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse versículo aqui, porque tem mais coisa aqui, além do que foi falado, né? Na versão que ele leu atualizada, eu acho até melhor do que a versão corrigida nossa. Porque na atualizada, ele fala: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Enquanto que na corrigida nós temos: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Esse persuadir, o Darby coloca o verbo como buscar satisfazer ou agradar. Então, Paulo está aqui dizendo: porque estou querendo eu agora agradar aos homens ou agradar a Deus? Ou procuro, ele fala, agradar a homens. Esse agradar ou buscar satisfazer a pessoa com quem você está falando, com quem você está tratando, né? É interessante ver que Paulo aqui, ele traz esse versículo agora e sempre tem uma intenção do que ele está falando, porque, logicamente, Paulo tinha um cuidado muito grande ao falar com os irmãos. Principalmente quando se tratava de falar de alguma coisa errada que se estava fazendo. E eu acho que aqui tem uma grande lição para a maioria de nós aprendermos. Eu vou dizer por quê. Nós podemos apresentar a verdade de 2 maneiras: o lado positivo ou pelo lado negativo. O lado positivo é o falar a verdade. O lado negativo é o falar o que é a mentira para ressaltar a verdade. Esse é o pior modo de falar da verdade, porque eu acabo falando das outras coisas, que não são verdades. E
eu tenho visto uma constante entre nós, inclusive muitos dos novos que chegam, e compreendo isso, mas o que eu estou falando aqui é exatamente nesse sentido de ajudar os novos que estão chegando. A gente sai do sistema religioso, tantos anos enganado por eles, que a gente quer ressaltar as coisas erradas que eles fazem para justificar a verdade que nós abraçamos. E esse não é o modo de se apegar à verdade. Porque dá a impressão, eu passo a impressão para as pessoas, quando eu faço isso, que eu fico falando, porque lá na denominação fazem isso e fazem aquilo, e fico falando todas as coisas que fazem de errado, como se eu saí porque eles fazem errado, porque se eles estivessem fazendo certo esses procedimentos que eu estava fazendo, eu estava lá. Na realidade, se nós entendermos que nós saímos desse meio, não porque tinha coisa errada, mas porque o Senhor não estava lá. Esse é o problema. Porque coisa errada vai sair em qualquer lugar que você for. Porque o homem, onde tem o homem, tem o fator erro. Porque o homem é imperfeito. Somente Deus não falha. E como Paulo estava sendo inspirado por Deus para escrever essa carta, ele não falha nisso. Ele fala em algumas coisas, como em Atos mostra algumas falhas que ele teve pelo excesso de zelo que ele tinha pelos judeus, ele faz algumas coisinhas erradas, sim, o que acaba levando a Jerusalém. Mas vamos voltar então a esse trecho. Vamos entender o que Paulo está falando aqui. Os judaizantes, quando eu falo judaizantes, são os cristãos professos, não salvos, eles professam ser, mas são falsos cristãos. Mas Paulo não começa falando deles assim. Ele só vai falar deles no capítulo 4, acho. Ele vai falar dos falsos mestres, ou mestres da iniquidade, professores da iniquidade, ou mestres da iniquidade. Mas aqui ele fala sobre estou eu para agradar ou buscar a satisfação dos homens ou de Deus. Isso porque quando nós nos dirigimos ou pregamos o evangelho, a quem nós estamos querendo satisfazer? A Deus ou aos homens com o evangelho? Logicamente, o homem não gosta de ouvir as boas novas porque envolve dizer quem ele é. E quando eu falo quem o homem é, ele já se retrai e fala, opa, o que esse cara está falando? Que eu não sou justo? Que eu erro? Todo mundo erra, mas eu erro menos que os outros. Então ele se retrai um pouco e já não quer mais ouvir o evangelho. Então, nós nunca devemos agredir as pessoas, mas anunciar as coisas de um modo que seja positivo e não negativo. Porém, aqui Paulo fala isso porque esses falsos mestres que se introduziram entre eles lá, estava querendo instigar os Gálatas, e estava conseguindo fazer isso, a dizer assim, uma vez que vocês já tiveram a revelação de Cristo, agora eu tenho uma revelação mais nova do que essa agora. Porque o evangelho, que é as boas novas de Cristo para com o homem, vocês já receberam. E agora tem uma coisa que eu quero acrescentar a esse evangelho, que é, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar a lei, vocês têm que guardar alguns dias de festas e tudo mais. E esses falsos mestres, então, se introduziram para acrescentar o evangelho. Ora, não dá para acrescentar o evangelho, principalmente quando se trata de lei. Acrescentar a lei ao evangelho. Como eu já falei uma vez, graça e lei, qualquer forma de lei, não é só a lei do Antigo Testamento, qualquer forma de lei, é água e óleo. Não se misturam. Não dá para você manter as duas juntas. Você nunca vai conseguir. Então, não dá para misturar a graça. Ou você está na graça ou você está na lei. Se você está na lei, a lei vai te acusar do que você é. E se você entende o que a lei está dizendo para você e vê que você é incapaz de guardar, você vai procurar um meio de salvação, que é o evangelho. Ora, esses falsos mestres viram no evangelho uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, com a verdade. Por quê? Se eles, infiltrando ali no meio deles, conseguissem com que eles ouvissem
de que precisava fazer alguma coisa para melhorar o homem e ajudar na obra de salvação, ele estava fazendo esses cristãos a voltarem na carne e a dependerem deles. Olha, eu não preciso falar de nenhuma denominação para dizer o que eu estou falando. É só falar o que eu acabei de falar que todo mundo já entende o que eu estou dizendo. Homens oportunistas, falsos cristãos, se dizendo cristãos, fazem da fé fonte de renda. Atraindo homens, porque eles querem agradar homens e não a Deus. Por que eles querem agradar homens? Porque se eu vier falando um evangelho de prosperidade, um evangelho que promete, olha, se você crê, você vai ter saúde, você nunca vai ficar doente, você vai ganhar dinheiro, você vai estabilizar na vida, aqueles problemas que você tem de, às vezes, ficar nervoso, vai melhorar, aquele problema que você tem de não se dar bem com as pessoas, ou de ser nervosinho, ou de você tem problema na família, vai resolver tudo. Você vai ter uma vida excelente aqui. Vai resolver todos os seus problemas, você vai ter trabalho, você vai ter dinheiro, você vai ter tudo. Não é isso que o homem quer ouvir? Mas não é o que Deus quer que o homem ouça. E se eu ponho esse evangelho agradável aos homens, eu consigo o que com eles? Com esse evangelho? Seguidores. Porque se eu sair daqui com 10 pessoas me seguindo e eles gostarem do que eu estou ouvindo, olha, eu estou falando para vocês, por favor, me paguem agora. Eu quero receber alguma coisa disso. Era o que eles faziam. E eu não estou falando isso por imaginação. Leiam 2 Coríntios 2:17. Um dos versículos que dá para ver isso daí. Vocês vão entender esse versículo na hora que eu dizer o que esses falsificadores significam. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. O Darby fala desses falsificadores da palavra como fazendo negócio com a palavra de Deus. Fazendo negócio, ganhando com a palavra de Deus. Eu dou a palavra de Deus e ganho alguma coisa. Esses são os falsos mestres, que se introduziram querendo ganhar ouvintes para fazer um grupinho para eles que o seguisse e, com isso, eles ganhariam, então, uma posição de destaque. Então, Paulo fala, não falar isso, ele está falando desses homens sem apontar o dedo para eles. Quando chegar o momento certo, porque primeiro ele está estabelecendo o terreno que esses gálatas têm que andar para não ser engodados com a mentira desses falsos profetas, desses falsos mestres. Então ele estabelece a base e aí eles vão ver o erro. Agora, se eu venho falando do erro, ó, vocês estão errados de fazer isso, vocês não podem circuncidar, mas onde já se viu circuncidar? Isso é. O que eu vou conseguir com isso? Que eles vão se retrair, não vão querer me ouvir. Porém, se eu preparo o coração deles com a verdade, que é o que Paulo faz, ele começa a preparar nesses capítulos 1 e 2, ele vai preparar, no 3º e 4º ele vai começar a falar quem são esses falsos mestres. Aí sim ele fala, desmascara quem eles são. Mas aqui ele está chamando a atenção para dizer para eles que ele não é como esses. Daí ele passa então a fazer o quê? A contar sobre a sua conversão. Por que isso? Muitos podem achar, tá vendo? Ó, Paulo fez isso, ele deu testemunho como foi a sua conversão. E contou várias vezes como ele viveu antes de ser cristão. Então isso é uma coisa boa. Vem todo mundo aqui na frente e dá o testemunho da sua vida. É isso que Paulo estava fazendo? Certamente não. 3 razões por que Paulo começa agora a falar da sua conversão. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Primeira coisa. Interessante que a mesma coisa que ele falou a respeito da doutrina da verdade, do seu apostolado, ele pregando a verdade, quando ele falou seu apostolado, ele também usou o mesmo termo, que não vinha dos homens. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo
não por vontade de homens e tal e tal. E ele fala, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Então, a razão dele estar falando isso é que ele queria mostrar que ele tinha recebido esse evangelho por revelação. Então, ele quer contar por que é por revelação. O fato é, ele estava sendo acusado por esses falsos mestres de que ele não era apóstolo, porque ele não era dos 12. E ele não tinha ido a Jerusalém para receber nada lá. Ele foi depois de 3 anos. E ele não tinha autoridade. Então está falando, a minha autoridade não veio de homens, mas foi revelação de Deus. Aprove a Deus, ele fala. Porque, versículo 12, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Versículo 13, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Essa é outra razão porque ele estava falando da vida antes de se converter. Ele estava mostrando para os Gálatas, que estavam caindo nessa falsidade de legalismo, né? Ele estava mostrando para eles que ele, como legalista que era, porque ele fala que antes de se converter ele era fariseu dos fariseus, zeloso. Ninguém podia acusar ele de nada, absolutamente. Ele era impecável como judeu. E ele estava falando aqui que, antigamente, a conduta dele no judaísmo levou ele a quê? A perseguir a igreja de Deus. Ele estava falando para os Gálatas, vocês estão querendo voltar para o legalismo? O legalismo já sei onde leva. A abandonar a verdade. A perseguir a verdade. A ir contra a verdade, não a favor dela. Você não acrescenta nada à verdade com o legalismo. Ao contrário, você destrói. Porque ele tinha tido essa experiência. Na sua ânsia zelosa de guardar a lei, ele estava indo matar ou prender cristãos para entregar às autoridades para serem mortas, como muitos foram. E, versículo 14, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, então ele passa agora a contar que ele também recebeu isso por graça. Revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo está desenvolvendo para mostrar para eles que ele não recebeu o ministério dele, o evangelho que ele não recebeu porque os apóstolos impuseram as mãos. Ele não foi em Jerusalém para receber o diploma de apóstolo, se eu posso assim dizer, fazer o seminário dele lá com os religiosos. Ele estava dizendo, não, a religião judaica, o próprio Deus já tinha colocado de lado. E agora vocês querem voltar a praticar os elementos dessa religião outra vez? E misturar com o cristianismo? Nós sabemos como hoje os cristãos fazem isso. A teologia do pacto, por exemplo, né, ela mistura essas duas coisas. Ela mistura judaísmo com cristianismo. Pior ainda, ela diz que o cristianismo é o judaísmo melhorado, que os cristãos é o Israel espiritual. Não é. São duas coisas distintas. Israel foi colocada de lado e agora Deus está tratando com uma nova coisa que é a igreja, e essa é por meio da graça, por meio da fé
e não por obras de lei, nenhuma obra que o homem possa fazer. Então ele está preparando esses irmãos para eles entenderem que o que estavam querendo falar para eles, que eles necessitavam se circuncidar, guardar a lei, guardar dias, comida especial, diferente, que tinha que comer, iam levar eles a se distanciar da verdade e não melhorar a verdade. Porque a verdade não tem jeito de ser melhorada. Já estava encerrado tudo. Era aquilo que tinha sido revelado e acabou. Não era mais para acrescentar. Mas tinha esses judaizantes no meio querendo acrescentar. Então, Paulo está tratando com os Gálatas a respeito disso, sem apontar o dedo para eles, porque aqui em nenhum momento ele falou de falsos cristãos, mas mais à frente ele vai falar. É interessante o comentário que o irmão faz da tradução King James, né? Na tradução King James, o judaísmo, que na nossa fala, também na do Darby fala, que é a mesma coisa, mas ele deixa mais claro que ele chama de a religião dos judeus, mostrando que toda aquela linha que eles estavam tentando impor de leis, de dogmas, já não era mais algo divino, né? Não era algo que Deus tinha instituído. Nós vemos lá, por exemplo, em João, capítulo 6, João 6, versículo 4, que a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. A Páscoa, que lá em Levítico 23 é chamada de uma das 7 festas de Jeová, aqui é chamada de festa dos judeus, porque tinha sido deturpado todo o sistema judaico, toda a lei tinha sido deturpada por eles. Então já não poderia mais ser considerado como algo do Senhor, uma festa do Senhor, uma festa de Jeová, mas uma festa dos homens, daquela religião, daquele sistema, dos judeus. E é isso que os judaizantes estavam tentando impor aqui, né, aos Gálatas e a essa região aqui dos Gálatas. E é interessante as repreensões também lá em Romanos, capítulo 11, quando Paulo está tratando desse assunto. No versículo 9, Romanos 11, 9, ele cita Davi falando: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Isso aqui ele está falando a sua mesa, né? Nós vemos hoje a mesa do Senhor, lá em 1 Coríntios 10, e também fala da mesa dos demônios. E aqui nós vemos essa mesa de homens, essa mesa dos judeus que foi criada ali. E essa mesa era de tropeço e de armadilha para eles. Porque por causa dessas deturpações que houveram, já não podia ser mais chamado de algo divino, algo que Deus instituiu. Mas era algo deles, era algo que os homens tinham feito. E isso é o que nós vemos hoje no cristianismo. Muitas pessoas impondo leis que nem não são nada divina, não tem base divina, e tentam chamar isso de cristianismo. Mas não é. Isso são mesas que eles estão criando, são dogmas que eles estão criando, que simplesmente apartam, né, todos eles da verdade, que é seguir a Cristo. E também cita, né, várias coisas. No versículo 6 do mesmo capítulo, Romanos 11, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Esse é um dos versículos mais claros sobre isso, que não tem como misturar. Ou é lei, ou é graça. Ou eu ganho minha salvação através da obediência de lei, ou eu recebo por graça, porque eu não consigo ganhar por méritos próprios. E esse ensinamento que nós vemos em Gálatas que eles estavam tentando introduzir é justamente um ensinamento para trazer orgulho para eles mesmos. Eu dei a chave para vocês se orgulharem na carne, coisa que a gente sabe que não tem como. E agora vocês me sigam. É basicamente isso que acontece. A terceira razão por que Paulo fala da sua conversão é para mostrar que o poder e a graça de Deus é suficiente para salvar um homem como Paulo. Então, ele mostra
o poder de Deus em salvar um homem como ele era, porque ele era extremamente zeloso, ele fazia tudo, e ele não era coisa errada, assim, falar, puxa, Paulo era um assassino, era um bandido, não, ele não era, ele era extremamente zeloso, um homem que fazia aquilo pensando estar prestando um favor a Deus, ele estava ajudando no judaísmo, ou a que os homens seguissem a Jeová, porque ele tinha zelo. E em fazendo isso, ele estava perseguindo a igreja. Ele se deu se considerou o pior dos pecadores, porque quando ele estava a caminho de Damasco, e ele fala disso agora, que o Senhor o chama, ele fala, quem é que está falando comigo? Quando Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é? Ele fala, é Cristo, é Jesus a quem tu persegues. Aí ele falou, eu estava perseguindo a igreja de Deus. Ele cai em si, ele entende tudo o que estava acontecendo ali e, logicamente, vai passar por um período. É interessante ver que ele fala aqui nessa passagem que ele está narrando a sua conversão, ele fala de 3 cidades, né? O irmão comenta isso no livro, e é muito interessante essas 3 cidades, porque ele fala que ele estava indo... vamos ver aqui onde está. Quando ele fala de Damasco, ele fala da Arábia e de Jerusalém. Versículo 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. A Arábia é o deserto, né? E todo mundo sabe que todo cristão tem que ter um período de tempo no deserto. O que é isso? Logo a gente se converte, a gente tem uma energia e uma vontade louca de sair contando para todo mundo o que está aprendendo. E todo mundo se acha um mestre no que já está falando, já virou mestre. E nessa daí, ele acaba indo para uma coisa que ele quer ensinar um negócio que nem ele mesmo não aprendeu na prática. E isso não é bom. Veja, por exemplo, Moisés. Com toda a instrução que ele tinha, 40 anos sendo instruídos nas ciências dos egípcios. Ele sai para ver como estavam os seus irmãos e comete um assassinato. Aí ele vai para onde? 40 anos no deserto. Lá ele foi aprender o que era servir, o que ele estava querendo fazer antes. Que ele estava querendo ver como é que estavam os seus irmãos e ajudar seus irmãos judeus que estavam sendo oprimidos. E o que ele faz? Erra tudo. Aí ele tem que passar 40 anos no deserto, aprender lá no deserto e fica escondido lá onde ele casa, tem um filho, todo aquele problema. Quando ele volta, aí Deus vai tirar ele. Vai chamar ele e falar, agora você vai, aparece na sarça, agora você vai tirar meu povo de lá. Aí ele fica mais 40 anos no deserto. Ele já ficou 40 lá com Zífora, né? Que era a mulher com quem ele se casou, e agora foi aprendendo. Ali ele ficou em silêncio aprendendo de Deus. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, houve a sua conversão. Aí ele teve que entender esse ponto de partida. Mas ele saiu dali e foi ficar na Arábia para aprender. 3 anos ele ficou lá e quando ele volta, ele não vai para Jerusalém, ele volta outra vez para Damasco. E parte dali, então, ele vai partir para começar a coisa. Daí, quando ele vai para Jerusalém, ele não vai para receber instruções nem nada. Ele vai para apenas visitar um irmão, Tiago, que era o irmão do Senhor, e depois disso ele fala no versículo 22, que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. E falando isso, ele deixa bem claro de que
ele não era, de modo nenhum, um emissário de Jerusalém, que era a central doutrinária de toda a verdade cristã. Não. Não era de homens, era de Deus que vinha a coisa. E ele não precisava ir a Jerusalém, não porque ele desprezava os irmãos em Jerusalém. É porque não precisava disso, porque Deus tinha separado ele para uma tarefa que Deus ia ensinar ele. E fez. Muitos falam, Paulo não, acusavam que ele não era apóstolo porque ele não tinha muita relação com os irmãos, com os apóstolos e os discípulos de Jerusalém. Mas se você lê em Atos, você vai ver que ele tinha, e tinha muito, porque eles otorgavam o que Paulo falava, eles apoiavam o que Paulo falava. E se você vê na carta de Pedro, quando Pedro fala de Paulo, ele fala, como meu amado irmão Paulo escreve em suas cartas, coisas difíceis de entender, que os que não entendem muito, né, deturpam, como deturpam as demais escrituras, e ele coloca o que Paulo escreveu como as escrituras. Como que vai falar para mim que ele não tinha o aval de Pedro para ser apóstolo? O próprio Pedro dá essa autoridade, fala dessa autoridade que não vinha de homens, porque o chamado de Paulo não era um chamado como o dos outros apóstolos. Ele era um abortivo por isso. Ele fala, um abortivo. Porque os outros apóstolos conheceram o Senhor em vida ainda e tocaram nele. Viram, ouviram, sentiram, viram ele fazendo milagres. Viram ele sendo crucificado, viram ele ressuscitado, subindo aos céus. Por isso, quando nos evangelhos, ou quando Paulo fala e Pedro fala, eles falam de um modo diferente. Quando Pedro fala de Jesus, tendo chamado ele para apóstolo, ele fala Jesus Cristo. Porque Jesus é o nome da humanidade do Senhor. E Cristo é o seu nome de divindade. Quando Paulo fala, ele fala chamado apóstolo por Cristo Jesus. Por quê? O chamado dele foi direto de um Cristo ressuscitado, não do homem vivo aqui na Terra. Isso faz uma diferença. Porque o chamado dele foi celestial e, por essa razão, Deus tinha dado para ele ir pregar para os gentios. Essa era a diferença toda. E os apóstolos entenderam isso. Porque Pedro tinha visto isso acontecer, porque quando aconteceu o caso de Cornélio, ele não sabia o que fazer. Ele falou, como, Senhor? Eu vou pegar no que é impuro? Não vou tocar no que é impuro. Como é que eu posso comer essas coisas? Aquelas coisas impuras que estavam no lençol que desceu dos céus. Deus falou, não faça impuras as coisas que eu tornei pura. Ele vai lá e ele, a hora que fala do evangelho lá com Cornélio, ele se converte do mesmo jeito que os judeus lá tinham se convertido. Deus está fazendo alguma coisa. Ele mesmo é o que dá testemunho em Jerusalém de que, assim como caiu entre nós aqui, o Espírito, aconteceu lá entre os gentios também. Então ele sabia que Deus tinha uma obra com os gentios agora. E quando Paulo vem e eles ouvem o que fez em Antioquia, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados cristãos, então eles recebem Paulo e entendem o que é o evangelho, e Paulo se prepara e sai para pregar o evangelho aos gentios, enquanto Pedro fica com os judeus. Isso é muito importante a gente entender, porque esses cristãos, falsos cristãos que estavam se introduzindo em Gálatas, estavam tentando misturar a coisa, acusando Paulo de coisas que não eram verdades, e na sua vanglória, querendo dizer, nós sabemos um pouco mais do que Paulo, porque nós temos algo novo para o evangelho. Nós temos que se circuncidar e guardar dias e guardar a lei. E Paulo estava falando, não caio nessa, porque a lei eu sei para onde leva. Já me levou uma vez. E agora eu sei como é que é. Já estou morto, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele podia dizer isso. Porque isso é o evangelho. O evangelho não é assim, Deus me salva agora e de agora em diante eu tenho que guardar a lei, porque já ouvi isso, falarem isso. Existem denominações que falam isso. Você tem que se converter, mas depois de convertido, você vai guardar a lei, porque a lei é santa. Não. Eu vou fazer muito mais do que guardar a lei, porque a lei é santa e ela fala não matarás.
Mas Jesus falou, mas eu digo, aquele que na sua cabeça maquinar o mal contra o seu próximo, já o matou no seu coração. Alguém consegue guardar essa lei? Ninguém. Porque nem a lei só do não matarás, eles não conseguiram, imagina não pensarás em matar. Não adulterarás, eles adulteravam. Não pense maliciosamente a respeito de outra pessoa. Quem vai guardar essa lei? Ninguém. Ninguém. Esse é o ponto. Não adianta querer melhorar o homem. O homem tem que ter a sentença de morte, aceitar a sentença de morte para ele. Porque Deus sabe que do homem não podia sair nada bom. Ele mandou o seu filho se fazer homem aqui na terra, veio aqui, se fez homem, andou aqui, levou o juízo sobre o seu corpo santo, porque ele era como homem, semelhança de homem, porém sem pecado, mas se fez pecado por nós. E agora um homem ressuscitado nos céus. Uma nova coisa. Esse é o Evangelho. É nisso que você tem que crer. Jesus Cristo como o seu Salvador, não só aquele que pagou os meus pecados, mas aquele que morreu, ressuscitou e subiu aos céus e vai voltar para me pegar. Tudo isso ele me deu, gratuitamente. O que você pode acrescentar ao que Deus deu? Se você tiver alguma coisa para acrescentar, você tem que tomar o seu lugar na cruz lá e morrer do lado do Senhor também? Não, isso é impossível. Porque e o seu pecado, como é que fica? Quem leva o seu pecado para você levar o dos outros? Ninguém. Só o Senhor podia fazer isso. Só. Por isso que João Batista o vê chegando e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. O único que era o Cordeiro. Naquela passagem de Gênesis, em que Abraão é tentado por Deus, é provado por Deus, para levar seu filho para sacrificar no monte, em Moriá, quando ele levanta o cutelo, ele escuta uma voz: para, não faça mal. E imediatamente, olha, atrás tinha um carneiro enroscado pelos chifres. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, não houve nenhuma voz do céu dizendo: pare, não lhe faça mal. Porque ele era o Cordeiro. E ele foi e fez tudo isso. Então, o que nós podemos acrescentar a essa graça nos dada assim, desse modo? Em tanto amor. Circuncisão? Guardar alguma lei? Fazer alguma coisa? Paulo estava falando, Gálatas, esqueçam. Isso daí são homens querendo te enganar para ganhar alguma coisa, para obter lucro ou para ter seguidores, para agradar a homens. Eu não agrado, não estou aqui para agradar a homens, mas a Deus. E esse é o caminho que nós também temos que pensar. Nós temos que enxergar esse caminho para nós. Estou aqui para agradar aos ouvintes, eu vou começar a falar palavras bonitas para agradar todo mundo. Ninguém pecou, vocês estão tudo bem, ninguém está errando, está tudo ótimo, nós nunca... Não, eu tenho que falar, sim, nós somos pecadores, nós erramos, mas nós temos Cristo Jesus como Salvador para nos levar daqui um dia. E Ele vai certamente levar. É interessante também um ponto para a gente notar aqui, que a mensagem de Paulo foi uma mensagem divinamente revelada para ele e nele. Olha o versículo 16, versículo 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, ele aprendeu pela revelação. Então, foi Deus divinamente revelou isso para ele. Porém, no versículo 16 fala que, vamos ler o 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Então, não só o Senhor revelou divinamente, foi uma revelação divina para ele, como foi nele uma revelação divina. Porque no versículo 16 fala, revelar seu Filho em mim, não para mim. Para mim é no 12 que ele fala. Mas no 16 ele fala, em mim.
Quando cremos, nós não temos apenas uma revelação de Deus de que as boas novas, né, de que somos salvos, mas nós temos também isso revelado em nós, porque ainda que andemos em fraqueza, as hostes celestiais veem o que Deus fez em nós. Por isso as irmãs estão de véu. Porque quando estamos diante da palavra de Deus, debaixo do senhorio de Cristo, as hostes celestiais estão assistindo isso e vendo esse grupo de pessoas, pecadores, perdidos, sem esperança, agora em uma posição completamente diferente. Não porque fizemos alguma coisa, mas porque Cristo fez. Temos uma posição nos céus, em Cristo Jesus. Essa em Cristo Jesus é a bendita revelação. Cristo em nós, esperança da glória. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a esse tema. Foi feita nessa pergunta em outra live com jovens, e acho que seria bom também, que acho que encaixa aqui. Quando eu falo desse versículo que o irmão acabou de citar, Cristo em vós, né? A esperança da glória. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Muitas vezes dá a entender que Cristo habita em nós, mas a gente sabe que o Espírito Santo habita em nós. Seria essa habitação aqui de Cristo, essa revelação de Cristo em nós, essa manifestação do caráter dele, do caminhar dele, e não uma coisa como do Espírito Santo, ou seria igual a do Espírito Santo? Certamente não é igual. Em Colossenses, nós temos que ver que Paulo está falando diferente do que ele fala para Efésios. Os Efésios, ele fala, vocês estavam mortos e agora estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Colossenses, nós estamos aqui na terra e contemplando um Cristo ressuscitado nos céus. Então, aqui na terra, nós andamos e pelo nosso andar, o mundo vê Cristo em nós. Não que Cristo esteja habitando em nós, mas o modo como nós nos comportamos, nós revelamos a nossa descendência. Entendeu? O andar do cristão aqui na terra, mostrando como luz, como luzeiro no mundo das trevas. Isso é Colossenses. Efésios é o homem estando morto em seus delitos e pecados, tendo sido vivificado, ressuscitou com Cristo, está nos céus agora. Nós estamos ressuscitados nesse corpo? Não, ainda não. A ressurreição não veio ainda. Esse era o erro doutrinário que estava sendo pregado em Tessalônica. A ressurreição já tinha acontecido. Já foi a ressurreição. Não, não é. Quando eu me converto, já não passou a ressurreição. Cristo, sim, como homem lá nos céus, está ressuscitado. Mas ele é a primeira parte da ressurreição, da primeira ressurreição. Nós sabemos, se alguém não sabe, vou repetir de novo a respeito da ressurreição. Eu sempre gosto de falar da ressurreição, porque essa é a chave da gente entender o que Deus fez por nós. No Evangelho de João, ele fala de duas ressurreições. A ressurreição de vida e a ressurreição para a condenação. Uma para a vida, outra para a morte. O que significa isso? É que Deus vai ressuscitar de entre os mortos e depois, no final, ele vai ressuscitar os mortos. O judeu só entendia a ressurreição dos mortos. Essa é a causa porque quando Lázaro é ressuscitado, Marta e Maria estão lá conversando, Senhor, ele morreu porque não veio antes, tal. E ele fala, não, ele não morreu. Ele fala, dorme.
Sim. Ah, mas se o senhor tivesse aqui, não tinha acontecido isso, tal. Aí ele fala da ressurreição, ela fala, eu sei que todos vamos ressuscitar no último dia. Essa era a ideia do judeu. Todos iriam ressuscitar no último dia. O que o Senhor Jesus revela aqui agora, no Evangelho de João, ele fala, é de que não era assim. Existiria uma ressurreição primeira, depois a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, ela vai ocorrer em etapas. É o que mostra em Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso, um pouco em Colossenses, e também vai falar um pouco em Timóteo, e em Apocalipse, João fala sobre isso também. Mas em 1 Coríntios 15 é onde mostra claramente isso. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo em sua vinda. A primeira fase da ressurreição já ocorreu, que foi Cristo Jesus ressuscitando dentre os mortos. Temos agora um homem ressuscitado nos céus. Ele saiu dos céus, cruzou os céus, atravessou as nuvens, veio para a terra, nasceu como uma criança. Quando isso aconteceu, o céu se abriu e os anjos lá de cima contemplaram o que estava acontecendo aqui na terra. Um homem se nos deu. Um menino nos nasceu. Os anjos viram isso. Depois, quando ele morre, ressuscita dentre os mortos, outra vez as nuvens se abrem, ele se eleva e os anjos aqui falam para ele, por que vocês estão admirados olhando ele subir? Do jeito que ele subir, ele vai descer. Então, agora não era dos céus os anjos vindo, é aqui na terra os anjos falando para os que ficaram aqui, olha, ele subiu, mas ele vai descer. Quando ele vier para nos levar, isso vai ser a segunda etapa dessa ressurreição, da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Onde os justos, aqueles que alcançaram a vida pela justificação, na fé que tinham, Abraão, Isaac e todos do Antigo Testamento, eles vão ser ressuscitados, transformados e vão ter um lugar seu na família, lá nas diversas famílias que tem lá nos céus. Porém, nós, cristãos, os que morreram, serão ressuscitados e transformados, virão ser ressuscitados num corpo transformado. Nós, se estivermos vivos, seremos transformados sem passar pela morte e encontraremos o Senhor nos ares e seremos a sua noiva. Aí começa a tribulação. 7 anos de tribulação. No final dos 7 anos, todos os homens, quer sejam gentios ou judeus, que ouviram o evangelho do reino e creram nesse evangelho e foram mortos, ressuscitarão. E também farão parte, não da igreja, mas dos santos que estão lá em uma outra família. Aí não tem mais ressurreição. Essa é o final da primeira ressurreição, que ocorre em 3 etapas. Depois de 1000 anos, os que estiverem vivos na tribulação, que passarem o remanescente e os gentios que crerem no evangelho do reino, no evangelho da graça. O evangelho da graça encerra no arrebatamento da igreja. É o evangelho do reino que volta a ser pregado, porque ele parou de ser pregado com a morte de Cristo e a rejeição desse rei. Aí o evangelho do reino volta a ser pregado de novo, 1000 anos. No final dos 1000 anos, vem o juízo de Satanás, e ele é lançado juntamente com a besta e o anticristo, que foram lançados no inferno já no final da tribulação. Então, o diabo e os seus anjos serão lançados também, e aí vem o grande trono branco, onde os céus, o mar e a terra darão os seus mortos, e eles serão julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Essa é a segunda ressurreição, essa é a segunda morte. Dessa ninguém escapa. Aí não tem mais nada. Acabou aí entramos no estado eterno. Então, fazer um resumo disso para a gente entender o que significa
Ele está falando uma hora que nós estamos nos lugares celestiais, e agora em Colossenses você fala, uma vez ser ressuscitado com Cristo, olhar para ele que está lá no céu, e é porque cada um está falando de uma coisa. E isso nós temos que entender. Isso é que fala para Timóteo, que saiba dividir bem a palavra de Deus. Quando nós sabemos dividir bem a palavra de Deus e procuramos entender como dividir bem, nós não somos levados por más doutrinas. Porque as más doutrinas surgem por não entender o que cada um está falando. Como é que está dividida a palavra de Deus? Como é que ela tem limites aqui e ali? E isso é feito desse modo porque é pela fé, não é por entendimento intelectual. Por isso que os intelectuais não entendem a Bíblia. Eles falam, está cheio de contradição. Contradição para eles, mas para nós não tem. É verdade. É interessante, deixa eu só fazer eu estou falando muito hoje, hein? Deixa eu só fazer uma. Eu, desde criança, ouvia falar que a maior obra da língua espanhola era Dom Quixote de la Mancha, de Cervantes. Mas eu nunca tinha lido, nunca tinha tido oportunidade de pegar esse livro e ler. E já adulto, resolvi ler. Fui ler. Alguém já leu Dom Quixote de la Mancha? Não sei como é que pode chamar aquilo da maior obra da língua, porque é cheio de contradição. Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele é outra coisa, uma hora ele tem mulher, outra hora ele não tem, e é uma confusão. E se você olhar direito, não dá para você traçar uma linha da vida desse cara que não tem jeito. Dá tudo errado. Mas é uma obra linda porque o modo como foi escrito. Para a literatura, ótimo. Mas se fosse passar pelo escrutínio de uma pessoa que ataca que a Bíblia é cheia de contradição e ele fala que gosta de Cervantes, eu falo, você então tem 2 pesos e 2 medidas. Se analisa a palavra de Deus intelectualmente e pensa que ela é uma obra de literatura. Ela não é. Ela é a palavra de Deus, que é viva e é eficaz. E ela penetra profundamente até discernir os corações dos homens. E o homem não gosta de ter o seu coração revelado. Por isso que ele ataca a palavra de Deus. Ou é convencido por ela. Aí depende de como se lê essa palavra. Se você lê em submissão a Deus, sabendo que se alguma coisa ali está contraditório, é porque eu não entendo. Não é porque a Bíblia está errada. É porque eu não sei. E assim fica bem fácil a gente ler a palavra de Deus e receber a palavra de Deus como vinda de Deus, como ela é. Sobre o versículo 15 e 16, irmão Lineu, quando fala, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, né? Não consultei a carne nem o sangue. Eu queria saber se essa separação que ele fala aqui, né, desde o ventre da minha mãe, que o Senhor fez em relação a Paulo, ela está relacionada ao ofício, ou seja, ao trabalho que Paulo ia fazer em relação à proclamação do evangelho para os gentios, ou se tem também alguma coisa a ver com essa... porque me vem em mente Efésios 1:4, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Eu queria saber só se tem alguma relação aqui ou se só está se referindo ao chamado que Cristo fez justamente para a proclamação do evangelho para os gentios, né? Se é algo mais específico. Só isso. A gente tem essa impressão de que quando nós formos arrebatados, nós vamos chegar lá no céu e vamos começar a procurar quem que é o Paulo que eu quero ficar do lado dele. Isso não vai acontecer, viu? Porque Deus chama a todo mundo, escolheu a todo mundo com um propósito. E nem todos têm o mesmo propósito e a mesma coisa. Nem todos fizeram o que Paulo fez, nem todos fizeram o que Pedro fez, o João não teve que fazer o que Pedro fez também para ser igual a Pedro. Não existe isso. O que existe é que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. E realmente o que Paulo está falando aqui é de todo cristão. Nós somos escolhidos por Deus com um propósito. E cada um tem que entender o propósito disso. E talvez, uma vez um irmão falou isso e foi criticado, ele falou assim, para mim, olha, não interessa que eu sinta na última cadeira lá atrás no céu, mas um tanto que eu esteja no céu. Não é assim.
Não vai ter posição um lá atrás, outro lá na frente. Porque nós receberemos do Senhor galardões, de acordo com as coisas que nós fazemos, né? Mas ninguém vai botar esse galardão na cabeça e sair se gloriando. Olha, eu tenho esses galardões aqui. Porque todos os galardões que nós recebemos, nós vamos colocar aos pés do Senhor. Porque a glória é para Ele. E quando Paulo fala de que ele quer lutar a boa luta, né, para chegar e alcançar a coroa da vitória, não é para poder se gloriar depois e falar, tá vendo? Paulo aqui, ó. Não, é porque ele vai honrar a Deus com isso. E assim, quer seja a simples posição de um irmãozinho que fica ali todo domingo, é ele que vai lá e pega, põe a mesa ali, prepara o pão, é aquele que em silêncio nunca abriu a boca, ele faz aquilo ali, mas ele está fazendo para o Senhor, isso tem valor para Deus, não para nós. E o valor é Deus que dá, não somos nós. Agora, quando nós queremos valorizar as coisas que está fazendo, nós estamos fazendo para que haja alguma coisa em nós a ser louvado, presta atenção no que você está fazendo. Você está buscando satisfazer os homens, agradar os homens. Nós não estamos para agradar o homem, mas a Deus. E é uma coisa que é fácil de fazer, agradar a Deus. Em seu Filho Jesus, ele já deu a dica, é nele. E nele nós podemos fazer. Então, eu acho que o Paulo está falando aqui exatamente de que aprove a Deus desde o ventre da minha mãe, isso aí é desde antes dele sequer ter qualquer decisão na vida dele. Como nós. Eu vejo, o cristão tem essa vantagem de poder olhar para trás e ver das coisas que você escapou na sua vida para chegar onde você está. Tá? Eu viajava, eu estudava no Rio de Janeiro e às vezes, naquela época, eu pegava carona, era muito comum pegar carona, pegava na Dutra, vinha com um caminhoneiro, saía de um caminhão, entrava no outro, e até chegar aqui. Às vezes demorava 18 horas para chegar em casa. Né? Me arriscava muito. Depois, quando comprei o carro, bom, daí eu me arriscava mesmo, porque naquelas estradas, né, uma estrada que eu pegava aqui a Dom Pedro, que era pista única naquela época, e os caminhões andavam em 3 na pista de 2. Era um ultrapassando o outro e o que estava vindo tinha que ir para o acostamento. Entendeu? E quantas vezes eu escapei de morrer? Mas aprove a Deus que eu tivesse vivo até agora para poder estar aqui falando isso para vocês, não para minha glória, mas para Ele. E se Ele se agrada com isso, é entre eu e Ele. E certamente cada um aqui tem que saber qual seria o que eu tenho que fazer, qual é o meu dom, o que é o meu dom para fazer, aquilo que foi delegado a mim para fazer, e fazer como quem faz para Deus, não para o homem. Então, Paulo estava, acho, dizendo realmente, era não que ele foi escolhido no ventre da mãe para ser o apóstolo do gentil, mas para, sendo salvo, ter essa função, e aí cada um tem a sua, né? O irmão Adelino perguntou, quais os dons mencionados por Paulo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos? Essa é a pergunta. Em 1 Coríntios 14, ele fala, nos capítulos 12, 13 e 14, ele está tratando, no 12, ele está falando das manifestações desses dons. E no 14, ele está falando esses dons sendo utilizados na Assembleia com a ajuda do amor, que está entre os 2 capítulos, né? O capítulo 13 é o capítulo do amor. Então, esse exemplo que já foi dado, né? Ali as engrenagens, no 12, são todas as engrenagens, os dons e tudo mais. Daí fala do amor, que é o óleo que vai lubrificar essa engrenagem. E aí, no 14, é a máquina funcionando, é a igreja em função, né? em funcionamento. No capítulo 12, ele fala desses dons. Basicamente, os dons são dados, tem vários dons. Apóstolos, nós já sabemos que hoje já não tem mais o dom de apóstolo. Ele tinha a sua função, esse dom de apostolado, de apóstolo, era o dom dado para edificação, colocar o fundamento sobre a base que era Cristo. Cristo, a pedra fundamental, e o fundamento que era os apóstolos e profetas. Então, existe o dom de apóstolos, de profetas, existem dons esses são os dons para a edificação da igreja. O dom de mestre, doutor,
cada um deles no sentido de ajudar na edificação do corpo. Mas existe também o dom de pastor, que é diferente do que a gente pensa de ser um pastor, aquele que fica lá no púlpito comandando e é o dono de toda a assembleia. O pastor não é esse, não é o que fala da palavra, o que estuda a palavra. O pastor é aquele que cuida do rebanho. Tá? E existe dons de cura, dons de língua, diversos dons. Esses dons, todos eles estão aí, a gente sabe que está na palavra de Deus, mas alguns já não têm mais razão de ser. Entre eles, então, o apóstolo e o dom de línguas que falam aí, não é também esse negócio de falar línguas balbuciando coisas ininteligíveis, né? Isso no capítulo 14 trata direitinho disso daí, porque a língua nos foi dada dada para incrédulos, não para crentes, né? E hoje inverteram a coisa, né? Os crentes estão querendo falar língua e na realidade quem tinha que a língua não era para isso, a língua era para convencer o incrédulo que chega. O incrédulo que entra hoje num lugar desse, ele sai correndo, porque ele fala assim, todo mundo falando e ninguém se entende, entendeu? Então é totalmente ao contrário. Nesse sentido, nós devemos buscar os melhores dons, que é quando ele termina no versículo, vamos lá no capítulo 12, então, de 1 Coríntios. Capítulo 12, versículo 28. Ora, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Quando ele fala procurai os melhores dons, não é que eu devo ficar procurando os melhores dons para mim nesse sentido, mas o que existia aqui em Coríntios é que eles estavam usando os dons como maneira de se sobressair na assembleia. E cada um queria falar mais do que o outro, fazer mais do que o outro. Então era uma briga, quando eles se reuniam, era uma briga de querer todo mundo falar ao mesmo tempo, querer todo mundo mostrar o seu dom e tudo mais, e não era isso. Ele estava falando, procurar com zelo, com cuidado, com zelo, os melhores dons. Mas eu vou mostrar qual é que é o caminho. E o caminho é o capítulo 13, que fala do amor, um capítulo que a gente vê aí hoje usando ele para falar do amor como se fosse até o amor platônico, o amor entre homem e mulher, o amor carnal. Esse amor que ele está falando aqui é o amor de Deus. E esse amor que ele está falando não é porque ele está querendo ensinar o que é o amor, porque ele está falando que o caminho para você saber do dom, ou exercitar um dom, é o amor. Porque se eu exercito o dom com amor, usando de tudo que ele fala no capítulo 3 do amor, eu não vou ofender meu irmão, eu não vou fazer nada das coisas que o amor não faz, entendeu? Eu vou fazer a coisa para o proveito da Assembleia, para o crescimento, edificação da igreja. Então, não é tanto qual dom eu devo ter, porque você não tem dom, o dom é dado, você não escolhe ele. Alguns podem ter mais do que um, ou dois, ou três. Você vê, por exemplo, muitos que são evangelistas. Você vê que pregar o evangelho tem lá o seu lugar, mas tem outros que não conseguem pregar o evangelho. Porém, eles sabem falar, ler um negócio, sabem fazer outra coisa, sabem pastorear. Então, é uma diversidade de dons, mas eles devem ser usados com amor. Porque se não tiver o amor, nenhum dom desse serve para nada. Senão para edificação própria, o que não é o propósito de nenhum dos dons. Agora, depois a gente pode, qualquer dia, fazer uma reunião só falando desses dons, o que é cada um, como é cada um, porque tem outras passagens em Timóteo que fala a respeito disso também, né? Não sei se respondi. Mais um detalhe a respeito de dons. Muitas vezes a gente pensa no dom, que Deus fala que é um dom, distribuiu dons aos homens,
a gente pensa só como o dom em si. O irmão fala, num dos livros dele, o Bruce fala sobre a pessoa sendo o dom. Por exemplo, Paulo é um dom para a igreja. Foi dado por Deus. Ele é um dom. Ele é o dom. Nós vemos irmãos que tiveram da parte de Deus o dom de escrever aquelas coisas. Por exemplo, o Darby é um dom. Kelly é um dom, entendeu? Dado à igreja. Por que nós estamos tão hoje nessa fraqueza que a gente vê? Pouca gente se empenhando em buscar servir a Deus com o seu dom e tudo mais. Porque, na maioria das vezes, os dons são dados à igreja, né? Porém, muitos dos cristãos que deveriam estar reunidos ao seu nome estão misturados lá na assembleia onde ele fica, lá na denominação onde ele fica, e esse dom não está sendo usado porque está fora do lugar, entendeu? Então, às vezes, nós temos que fazer a obra que o outro devia estar fazendo, mas não está aqui para fazer. Então, tem que fazer a obra do evangelista, por exemplo. Paulo fala isso para Timóteo, faz a obra do evangelista. Nós temos que fazer. Às vezes, eu tenho que improvisar e ser um mestre quando eu não sou. Mas, naquilo que você busca, se tiver amor, se você estiver fazendo na direção do Espírito, certamente o Senhor vai dar para você entendimento e a coisa certa para se falar. Essa revelação que ele fala, que recebeu de Jesus Cristo, ela seria aquelas revelações que a gente vê ele chamando de meu evangelho, minha doutrina. E eu já vi algum comentário sobre os irmãos falando que a passagem que mostra ele buscando essa revelação seria em 2 Coríntios 12. Teria como o irmão falar um pouco sobre isso? Não sei. 2 Coríntios 12? Isso. E acrescentando, foi essa a revelação que ele fala que subiu a Jerusalém para comunicar com os irmãos desse evangelho, a doutrina da igreja, de um só corpo? Olha, esse versículo, ele está falando dele, né? Lógico. Quando ele fala no versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Porque ele fala, em verdade, no versículo 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então, o que ele está falando aqui são visões e revelações do Senhor. Esse tal homem que ele está falando é ele mesmo, lógico, né? Fica bem claro, evidente no texto. Já ouvi muita gente falar, isso quando ele se converteu, que ele ficou cego e ficou lá um tempo tal e tal. Mas o que eu mais, o que mais faz sentido aqui é quando ele estava sendo apedrejado e foi dado como morto. Porque ele fala, não sei se no corpo, fora do corpo. Eu acho que naquela situação em que ele foi apedrejado, ele ficou... Deus manteve ele vivo. Por que eu digo isso? É em Atos a passagem, vamos ver? Atos 15, se eu não me engano. 14. Versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Bom, eu não sei se alguém já ouviu ou leu alguma coisa sobre a morte por apedrejamento. Era uma coisa comum entre os judeus, porque a lei falava de apedrejar. Toda a congregação tinha que apedrejar aquele que pecava na congregação, que cometia algum pecado, ou quando alguém fosse pego em adultério, apedrejaria os dois, o homem e a mulher, que é o que tentam fazer no capítulo 8 de João. Interessante que só trazem a mulher, cadê o homem? Tinha que apedrejar os dois. Bom, o que é apedrejar?
era atirar pedra até a pessoa morrer. E vocês sabem que não é pedrinha, né? Era pedra mesmo. Pegavam pedra e jogavam nas pessoas e batia na cabeça. Você imagina como é que ficava uma pessoa depois da apedrejada. Se você vê a face de um lutador de boxe, só leva murro na cara, como é que ele fica deformado, você imagina levando pedrada por todo o corpo. Por que eu digo que isso aqui era quando ele teve isso daí, ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo? Porque depois de ser apedrejado e ser tirado para fora da cidade, estavam pensando que estava morto. Versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Paulo fez isso. Dado como morto, depois de apedrejado, ele levantou, saiu junto com os seus irmãos e já estava no dia seguinte em Icônio. Ora, se ele foi apedrejado a ponto de ser considerado morto, ele ia ficar na cama, arrebentado, vermelho, arroxeado, tudo, mancando, por um bom tempo, gente. Mesmo porque não existia analgésico, não existia anti-inflamatório e não existia UTI para pôr ele internado. E nem se fazia raio-x para ver se quebrou alguma coisa. Ficava lá até esperar melhorar. No dia seguinte ele já estava andando como se nada tivesse acontecido. Isso foi um milagre de Deus, manteve ele vivo. Esse período da vida dele foi quando ele teve essas revelações. Eu creio que seja esse período. Então, quando ele fala lá em 2 Coríntios, que nós voltando lá então, 2 Coríntios 2, diz que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Essas são as visões que ele teve, mas também foi revelada a coisa para ele. Agora, a diferença entre uma visão e uma revelação é que a visão, você pode ter uma visão que é uma coisa para você. Mas a revelação é para você passar para frente. Porque se Deus revelou alguma coisa, é para você passar isso para frente. Então, as coisas que ele não podia falar eram as visões que ele viu. O que ele viu, ele não podia falar. Porque seria difícil eu chegar e falar para vocês, por exemplo, começar a falar aqui do corpo humano, do olho, dentro do olho. Eu vou dissertar sobre o olho aqui. Metade não vai entender do que eu estou falando, porque nunca vi um olho por dentro. Mas eu vejo, todo dia. Já abro o olho, eu tiro lente, põe lente. Então, tem coisas que você vê, mas não tem jeito de você descrever para alguém que não está na área entender do negócio. Paulo teve aquelas visões e ele não sabia se era no corpo ou fora do corpo, que agora ele não podia nem falar, porque eram coisas inescrutáveis para um homem normal falar delas. Ouvir e entender o que ele estava falando. Porém, as revelações ele podia falar, porque Deus revelou para ele. Não foi só visão, foi uma revelação também que ele teve. E essas revelações são os mistérios. Ele tem, acho que, 9 mistérios que Paulo fala. De 9 mistérios. Aqui em Efésios, capítulo 1, ele começa com o primeiro mistério, depois ele fala do segundo mistério, e assim vai. Ele tem vários mistérios, né? Mas, basicamente, o mistério de que nós em Cristo, o mistério da revelação, do arrebatamento, depois da vinda no milênio, todas essas coisas, ele foi tendo essas revelações, Deus revelou essas coisas para ele, e ele passou isso aos gentios, entendeu? E ensinou a toda a igreja, né? Mas ele era o apóstolo dos gentios. Isso não quer dizer que ele só ensinava para os gentios. Ao contrário, você vê em Atos, toda vez que ele entrava na cidade, o primeiro lugar que ele ia era na sinagoga. Depois ele saía para fora e pregava o evangelho lá fora. Porém, chegou um tempo em que ele não ia mais nas sinagogas. Ele falou, de hoje em diante, parto para os gentios. E deixou porque o zelo dele levava ele a falar para os judeus. E sempre foi rejeitado. Por quê? Onde esbarrava a rejeição de Paulo? Por que rejeitavam tanto Paulo quando ele falava? Porque Paulo falava que os gentios iam ter a mesma posição que o judeu nos céus. Ou seja, não ia ter diferença entre judeu e gentil. Isso para o judeu era uma desgraça. Não dava para chegar nisso. O orgulho deles, nacional, de falar, nós somos os israelitas.
Os judeus não têm parte conosco. Como é que eles vão estar na mesma posição que nós? Não, não acredito. Morte para esse homem. Toda vez que Paulo tocava no ponto da ressurreição e falava que os gentios tinham lugar também, fora com esse homem. E foi assim que aconteceu. Esse apedrejar dele aí foi que queriam transformar ele em Deus, né? E ele, não, Deus não é assim e tal. E a hora que começa a falar e fala a ressurreição, pronto, já vem pedra nele porque ele falou da ressurreição. E toda vez que ele tocava no assunto da ressurreição e falava que os gentios iam ter posição junto com os judeus, na mesma posição diante de Deus, os judeus pulavam fora e agrediam, e morte para esse homem. Essa era a solução do judeu. Blasfemou, apedrejar e morrer. Tentaram fazer isso, Deus o guardou. Maurineu, uma me mandou aqui no privado para fazer essa pergunta. Irmãos, o dom de línguas defendidos pelas denominações pentecostais utilizam esse versículo como base. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Aí a pergunta, o que seria falar em mistérios dentro do contexto correto? 1 Coríntios 14? Isso, 1 Coríntios 14, 2. If I start speaking English here, who can understand what I'm saying? Ok. Não entendi nada. Ok. Não Então entendi nada. o que eu falei foi entre eu e quem sabia inglês. Quem não sabe, não ia entender. É o que ele está falando aqui. Aquele que fala a língua estranha porque os outros não têm tradutor e ninguém entende a língua. Ele fala senão com Deus, ele não fala com ninguém mais. E em espírito, fala os mistérios para os outros, que eles não entendem o que ele está falando em espírito. Entendeu? Não está sendo nada místico aqui, não é falar mistérios. Eu falo mistérios, eu estou falando em língua, eu estou falando mistérios. Não é isso. Tem que entender aqui, quando se fala de línguas aqui em 1 Coríntios 14, são línguas mesmo. Inglês, era hebraico, latim, grego, qualquer língua que fala ali. Vem Apocalipse, em Atos, no dia de Pentecostes. Eles falavam, cada um falava na língua que o outro entendia. Todo mundo que estava ali, existiam medos, persas, citas e tal, e fala todas as línguas que tinha lá. Agora, quando nós estamos reunidos, vamos supor, vocês estão em Brasília, vem um irmão da Bolívia e só sabe falar na língua lá dos bolivianos, dos incas lá. Como é que é o nome daquela? Quechua. O que adianta ele levantar e falar em Quechua? Irmãos, eu vim aqui e quero dizer para vocês que os irmãos da Bolívia mandam um abraço. Falar isso em Quechua. Quem vai falar? Obrigado, irmão. Alguém vai falar? Então ele está falando com quem? Com ninguém, só Deus entende ele, naquele momento ali. Eu fui uma vez a Moçambique com o irmão Heinz Brinkmann, que era alemão, mas morava nos Estados Unidos, e os irmãos de Moçambique, o povo lá, a língua oficial lá é o português, né? Porque era uma colônia portuguesa. Mas eu fui porque a maioria lá não entendia inglês, tinha um que entendia alemão, e muitos só falavam os outros 3 idiomas que existiam naquela região. Era português, Zumbi, Tswa, Songar. Tswa e Songar eram muito parecidas essas línguas. Quem falava em Tswa, ou que falava de Songar, conseguia entender, mas não conseguia falar a língua. E quem falava de Songar, ou de Tswa, entendia, mas não conseguia falar a língua. Então era uma confusão. Você imagina se fosse naquela assembleia, cada um querer levantar e falar, toda vez ia ter que ter um tradutor. Nas 4 línguas diferentes que se falavam naquela reunião. Então, quando se fala aqui, vocês têm que entender a situação. Corinto era uma cidade que era uma cidade de negócios. Ela prosperava em negócios. E ali convergia todo mundo de todo lugar, porque naquela época não existia passaporte e controle de entrada e saída. Se alguém da Síria quisesse entrar em Corinto, ela ia lá, entrava lá, morava lá e não tinha controle de nada.
Então era muito comum várias línguas sendo faladas no mesmo lugar, numa mesma cidade. E se não tivesse tradutor, ele tinha que aprender a língua ou mudava para algum lugar que entendesse. Era assim que acontecia. As assembleias tinham reuniões na língua da cidade. Aqueles que não entendiam, podia ter um tradutor para eles. Agora, se esse que falava aquela língua e ninguém entendia, ele não podia falar na assembleia, porque não tinha tradutor. Se falasse, tinha que ter um tradutor. Por quê? A tradução, nós lemos ali também, traduzir também era um dom. Não era só falar a língua, mas traduzir a língua. Agora, os pentecostais vêm com esse versículo de falar em línguas, que fala com Deus, eu estou falando com Deus, tal. Porém, vamos lá para o versículo 26 desse mesmo capítulo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Língua e interpretação, tá? Os dois andam juntos. Faça-se tudo para a edificação. Ora, se eu vou levantar e falar em russo, a quem eu vou edificar? Eu não sei russo, mas se eu soubesse, e eu começasse a falar em russo aqui, quem daqui iria sair edificado? E o que eu tenho que fazer então? Ficar quieto, porque não tem tradutor. É isso que a palavra está dizendo. Ele não está dizendo que são línguas estranhas que ninguém entende. São línguas verdadeiras, mas que não tinha ninguém entendendo ali no local. E ele fala, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Tem um outro texto que fala, voltando, versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então a língua não é dada para fiéis, mas para infiéis, ou seja, aqueles que não são crentes. Naquele tempo, tinha que ter o dom de línguas e de intérpretes de línguas para falar diversas línguas, e as pessoas falavam diversas línguas. Agora, nós sabemos que existe uma diferença entre pessoa e pessoa. Por exemplo, minha esposa, a língua natal dela, a língua mãe dela é o inglês. Ela veio para o Brasil em 1984. Quando nós tivemos nosso primeiro filho, nós começamos a levar ele numa escola de inglês em Campinas. Era a escola americana de Campinas. Eles alfabetizavam em inglês. A criança com 5 anos de idade começava já em inglês. Quando ele atingiu 7 anos de idade, eles começavam a ensinar o português também. E eles faziam reuniões de pais, dos pais, uma vez por mês, tinha que ir lá na reunião dos pais. E nós fomos lá nessa reunião e tinha uma americana que já fazia 30 anos que ela morava no Brasil. Minha esposa fazia 5 ou 6 anos que ela morava no Brasil. Ela falava português melhor do que essa mulher que fazia 30 anos que estava aqui. A Elaine, com 1 ano e meio ou 2 anos, já falava inglês, português normal. Inclusive usando gírias, expressões que a gente usa. Porque ela tem um dom de língua, de aprender outra língua, como o pai dela tinha. Mas tem pessoas que podem ficar 50 anos no país e não falar a língua. Minha avó, por exemplo, era italiana, e eu até hoje lembro indo na casa dela, e ela só falava em italiano. Por isso que hoje eu entendo o italiano um pouco. Porque eu entendia, ela falava, e eu entendia um pouco do italiano. Mas ela nunca aprendeu português. Por quê? Porque não tem esse dom. Então, eu acho que esse negócio de falar que existe dom, porque falando língua dos anjos, porque Paulo falou da língua dos anjos, ele estava dando como exemplo, ainda que eu falasse língua de anjos, mas qual é a língua do anjo? Com que língua o anjo falou com Abraão? Em que língua? Hebraico, porque era o que ele entendia.
Eu não vou falar em grego com ele, porque nem existia o grego ainda. Mas entende como é que é a situação? Então, esse negócio de língua, falar que hoje tem línguas, tem o dom de línguas, não existe tal coisa. Na realidade, o que existe são línguas humanas e cada dia se descobre línguas novas que nunca tinham ouvido, né? Recentemente eu vi uma reportagem dessa de que descobriram uma língua no Amazonas que não tem vogal, não tem nenhuma vogal, eles não falam com vogal. É uma língua que não consegue nem classificar direito ela, que ramo que ela pertence. E nós estamos em pleno século XXI. Nós estamos falando de uma nova língua que não conheciam direito ainda. Então, língua é uma coisa que é um dom e fala. Quem ensinou ele a falar essa língua? Ninguém, eu não sei. Quem ensinou o grego a falar grego? Entendeu? Então, não é o que o pentecostal pretende, não. Inclusive, colocam o dom de língua como uma lei. Tá? Você só é selado com o Espírito Santo se você falar em línguas. Por isso, eles ficam pedindo para descer fogo dos céus. Ainda bem que Deus não responde às nossas orações. Todas. Porque fogo do céu é juízo. É. Uma última pergunta que nosso horário deu, que o irmão colocou aqui, mas para complementar. E a profecia hoje seria proferir a palavra de Deus e não ficar adivinhando o que vai acontecer, certo? Nós não temos a profecia como previsão de futuro. Isso daí é o que o mundo religioso transformou. Profecia é falar os oráculos de Deus. Então, quando nós lemos as Escrituras, eu estou falando dos oráculos de Deus. Então, quando se fala dos oráculos de Deus, você está profetizando. Quando você está lendo as Escrituras, você está profetizando. Não é prevendo o futuro. Amanhã vai cair neve no sertão. Entendeu? Não é isso, não. Está longe de ser isso. O Espírito da profecia. Jesus é o Espírito da profecia. Então, podemos dar graças? Amém. Vou dar graças. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos estudando a sua palavra. Pedimos que o Senhor continue nos ajudando a compreender tudo que o Senhor tem para nós e nos ajude também a demonstrarmos Cristo em nossas vidas e sermos testemunho para o mundo do Teu Filho. Pedimos que o Senhor nos despeça em paz e que possamos ter dias de comunhão com o Senhor daqui até o momento em que o Senhor permitir que tenhamos novamente reuniões normais. Te damos graças por tudo e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.